Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora, um ótimo início de semana, uma ótima segunda-feira para você que está aí já se agilizando para ir trabalhar ou para fazer qualquer outro tipo de coisa, é lógico, tá aqui já ligadaço no Drex para ficar atualizado e informado, para começar o seu dia muito bem informado do nosso tricolor paulista. E a temporada acabou, né, meus amigos? Pelo menos raiva com o São Paulo. Dentro de campo, a gente não corre mais esse perigo. Mas o que vai começar agora, sim, é a reformulação desse elenco. É o mercado da bola, com especulação, com muita conversa, com notícias boas e talvez aí notícias não tão boas, com prováveis saídas e rescisões de contrato no São Paulo. Até porque a gente sabe, o São Paulo busca aí uma enxugada na folha salarial. Lógico, muito jogador encostado, muito jogador não aproveitado dentro do elenco. Então, o São Paulo vai ter que ir ao mercado para oferecer, para negociar esses jogadores, para diminuir os valores da folha salarial, para poder ter uma sobra, ter um dinheiro, aí sim, reinvestir. Só que reinvestir em posições certas. Tem que ser certeiro nessas contratações e, pelo que parece, o São Paulo vai sim ao mercado para contratações pontuais. Jogadores e posições que realmente o São Paulo precisa para formar um elenco competitivo para a temporada de 2025, né? Além de tudo isso, da reformulação, vamos falar aí sobre a coletiva do Zubeldia, exatamente. Comentou ali sobre o Oscar, falou que teve até uma conversa já com o jogador e com mais um outro jogador aí que não foi revelado o nome. Falou também de William Gomes, né? Para a galera aí, para mais oportunidade da base. E é lógico, quem sai, quem fica. Mas uma coisa a gente sabe, vai ter uma limpa geral para a temporada de 2025. Fechou? Deixa aquele likezão no início do vídeo para dar aquela fortalecida. Tem informação importante. Então, é bem legal, é bem bacana que você assista esse vídeo do início ao fim, é lógico, para ficar muito bem informado no dia de hoje. Fechou? Então, bora lá? Tá no ar, Tricolor em Notícia. E a coletiva do Zubeldia não foi muito longa, e talvez aí nem para muitos repórteres, não é verdade? Mas foi uma coletiva que ele deu ali uma geral nessa temporada do São Paulo e principalmente, né, um nome que está sendo muito falado, né, nos bastidores ali do São Paulo, que é o nome de um meia, aquele camisa 10 clássico, aquele cara que vai alimentar os nossos atacantes, porque hoje os nossos atacantes passam fome, não é verdade? Um cara para articular, um cara para pensar, um cara para fazer esse time do São Paulo jogar e ser mais competitivo e talvez aí brigar por títulos na temporada de 2025, fechou? Zubeldia diz que conversou com o Oscar e mais um seriam importantes. O técnico Luiz Zubeldia do São Paulo disse na entrevista coletiva após a derrota de 2-1 para o Botafogo, lembrando que perdemos essa partida num empate que estava bom para todo mundo, até que o senhor Jandrei resolveu entregar a paçoca, como sempre. Como sempre, o Jandrei, o amigão de todo mundo, entrega a paçoca e o São Paulo termina a temporada com 3 derrotas consecutivas. Grêmio, Juventude e Botafogo. É lógico, Botafogo acabou se consagrando aí campeão do Campeonato Brasileiro. Então, depois da derrota, conversou aí em entrevista coletiva e falou aí muita coisa sobre Oscar.
Além de Oscar, Zubeldia revelou que já conversou com outro possível reforço. O treinador disse que o diálogo com os atletas segue, mas de forma institucional. Aquele papo para saber se o jogador está interessado, como que está o jogador fisicamente, essas coisas aí para o técnico também ficar sabendo. Para Zubeldia, Oscar seria um reforço importante para o São Paulo. O meia se despediu do Shanghai Port da China na última semana, após 8 anos defendendo o clube chinês. A última temporada de Oscar foi a melhor em estatísticas pelo clube chinês. Ele participou diretamente de 45 gols, 16 marcados e 29 assistências em 39 jogos, tá? Abre aspas para Zubeldia. Falei com Oscar e mais um jogador. Há questões que devem ser tratadas entre o clube e o jogador, mas já falei com 2 jogadores que acredito que seriam importantes para a equipe. Fecha aspas aí para Zubeldia. E o que mais o Zubeldia falou? Ele falou, lógico, sobre essa conversa aí que ele teve com o Oscar e esse mais jogador, mas ele também deu aí um parâmetro, né? Ele fez uma avaliação do ano do São Paulo, pelo menos enquanto ele está ali no comando do tricolor, tá? Abre aspas para o Zubeldia. O saldo do ano para o São Paulo é positivo. Começa o ano com o título da Supercopa. No Paulista não vem os resultados esperados, depois um início de brasileiro difícil, mas conseguimos um objetivo importante, que é a vaga para a Libertadores da América. Alguém de fora pode achar que isso é natural para os times grandes, mas sabemos que não é sempre assim, ainda mais atualmente, que há muitas equipes fortes. Na Libertadores e na Copa do Brasil, competimos bem, mas pequenas coisas fizeram com que não avançássemos mais. E também falou mais aí, né, sobre uma possível frustração aí na reta final da temporada e também uma projeção aí para a temporada de 2025. Abre aspas para o Zubeldia. Se não fossem algumas situações, poderíamos ter terminado com 65, 67 ou 69 pontos, mas não aconteceu. No pessoal, estou frustrado pelos últimos 5 jogos. A vaga foi importante. Agora, o trabalho é em busca de um paulista e de melhorar no Brasileirão e chegar nas fases finais da Copa do Brasil e da Libertadores. E realmente, né? Se você for analisar esse Campeonato Brasileiro e só o Campeonato Brasileiro comparar com o Campeonato Brasileiro do ano passado, em números, realmente foi melhor, né? Lembrando, só para refrescar a memória, no Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente teve uma vitória fora de casa. Uma mísera vitória fora de casa. Já nesse Campeonato Brasileiro atual, com o Zubeldia, a gente teve outras, mais do que uma, algumas vitórias aí fora de casa, empates e tudo mais, né? Tanto que, né, somando os pontos fora de casa com os pontos do Morumbi, conseguimos chegar aí à 6ª colocação, numa posição onde nenhum clube poderia passar a gente, só que aquela estacionada na tabela também não conseguiu aí colocar o São Paulo mais à frente do que a 6ª posição. Só que alguns jogos foram cruciais para o São Paulo não ter somado mais pontos. E a gente pode falar aqui dos 6 pontos perdidos para o time do Cuiabá. Um time do Cuiabá hoje rebaixado, que vai jogar a Série B o ano que vem. Jogos como o primeiro jogo contra o Inter, que foi lá no campo do Criciúma, onde o Inter estava totalmente desfalcado e o São Paulo não conseguiu vencer. E teve até erro de arbitragem, mas eu não coloco nem erros de arbitragem nessa análise, porque erro de arbitragem teve para todo mundo. O que eu coloco nessa análise e questiono foi o rendimento do São Paulo dentro de campo. O esquema tático do técnico, a falta de leitura de jogo,
as escolhas para time titular, as escolhas para substituições para fazer o time melhorar dentro de campo. Isso eu pontuo, isso eu analiso, isso eu questiono e muito o trabalho do Zubeldia. Então, se ele acha que poderia chegar em 65, 67, 69 pontos, foi pura responsabilidade da comissão técnica, que não soube talvez preparar o time para alguns jogos específicos. E a gente teve um momento da temporada que também culminou, né, com as eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores, com o baixo rendimento individual dos atletas. No momento crucial da temporada, talvez quando a gente mais precisasse que fosse ali nesses jogos finais das Copas, Lucas estava muito mal, Caleri muito mal, o Luciano apagado, um Ferreirinha machucado, e quando voltou, não voltou daquele jeito. Então, quer dizer, num âmbito geral, eu acho que a responsabilidade tem que ser dividida. A comissão técnica tem a sua parte de culpa? Tem. O elenco tem a sua parte de culpa? Também tem. Porque foi muito abaixo do esperado em alguns momentos importantes. Como também a direção, por ser omissa, demorar a entregar reforços para o técnico, principalmente na janela de meio de ano. E ter montado, talvez ali, um elenco deficitário em algumas posições. A gente jogou praticamente o ano inteiro sem um lateral, porque o Wellington sempre foi um lateral reserva. Era a reserva do Reinaldo, era a reserva do Caio Paulista. Ele só foi ser titular porque não tinha outro. Não tinha outro jogador para colocar no lugar. Então, quer dizer, analisando a temporada do São Paulo dentro de campo como rendimento, a diretoria tem culpa, a comissão técnica tem culpa e também os jogadores têm culpa. Ninguém é isento de culpa pelo baixo rendimento dentro de campo do São Paulo nessa temporada aqui de 2024, tá? Continuando aqui com a entrevista coletiva do Zubeldia, né? Ele comentou ali sobre a base, sobre o William Gomes também, né? Que fez o gol do São Paulo, na verdade, naquele momento, o gol de empate do São Paulo contra o Botafogo, e fez uma boa partida. Fez uma ótima partida. Gostei da participação do William Gomes. Abre aspas aí para o Zubeldia. Entre jogador e treinador é 50% de cada. O William Gomes tem que treinar bem, precisa melhorar algumas coisas. Ele fez 3 gols, o que é um bom número. É um jogador que está no processo e que precisa melhorar o posicionamento, o domínio, a organização tática. São situações que ele vai melhorar com jogos. Quando eu achar que ele tem que jogar, ele vai jogar. De julho para cá, foi muito bom para ele. Jogou as quartas de final da Libertadores, vários jogos no Brasileiro, mas calma. Ele me entrega os 50% que eu peço e eu entrego os meus 50%. Fecha aspas aí para o Zubeldia. Então, cara, eu acho que, lógico, precisa haver ali um consenso entre diretoria e comissão técnica para se alinhar. Eu acho que precisam sentar, precisam conversar aí para alinhar essa situação da próxima temporada. Lógico, o Zubeldia quer reforço? Claro que quer. Qualquer técnico quer reforço. Não importa se o time é bom, ruim, péssimo. Ele quer reforço, ele quer sempre melhorar. Ele sempre quer ter peças ali para reposição. E o São Paulo realmente precisa. O São Paulo precisa de peças para reposição. Um lateral esquerdo a gente precisa, um lateral direito a gente precisa. A gente viu hoje aí o Igor Vinícius jogando de ala, porque o São Paulo jogou num 3-5-2, péssimo em campo. Mais uma vez, de lateral, de ala, não sei o que acontece com o Igor Vinícius, velho. Mas é um cara que a gente não pode contar. Ah, o Igor Vinícius é o titular do São Paulo. Não! Não! Malemar, Igor Vinícius é um bom reserva.
para de vez em quando jogar. Então precisamos de um lateral direito titular. Precisamos de um lateral esquerdo titular, porque o Patrick também não tem condições. E é lógico, a gente precisa urgentemente de um articulador, de um meio-campista pensante, que faça esse time do São Paulo jogar. Quero muito saber da sua opinião sobre essa coletiva do Zubeldia, sobre as palavras e também da sua análise, né, do jogo, né, específico aí contra o Botafogo. Eu tenho vídeo específico, tá no pós-jogo, vou deixar na tela final para vocês também a análise, né, e até um finzinho de react ali, né, porque eu já comecei a gravar, né, antes da partida acabar, e foi bem no momento ainda que o São Paulo acabou tomando o segundo gol, o gol que deu a vitória para o time do Botafogo. Quero muito saber da sua opinião, deixa aí no campo dos comentários. E a gente precisa falar, lógico, da reformulação, que é o assunto principal aqui do vídeo. O São Paulo precisa fazer uma reformulação nesse elenco. Tem jogadores no elenco do São Paulo que não são utilizados, mas são jogadores que têm mercado, são jogadores que o São Paulo pode negociar para fazer grana. Exatamente, para virar uma grana. E negociando o jogador, além de virar grana, você acaba tirando o salário que você pagaria da folha de pagamento. Assim, além da grana levantada, você corta custo. Você corta esse gasto aí com a folha salarial. E tem um monte de jogador encostado, tem um monte de jogador que não faz a mínima diferença se tá ou não tá. A diferença que faz é que o São Paulo tá pagando a caralho do salário dos caras e eles não dão nenhum retorno. E é isso que a gente vai falar agora. A lista de nomes que podem se despedir do São Paulo envolve nomes que estão emprestados ao clube e outros que têm vínculos se encerrando ao fim de dezembro. Jogadores que acabam o contrato agora em dezembro são os volantes Luiz Gustavo e Lisiero e o lateral direito Rafinha. O lateral Orejuela encerra o seu vínculo em março, após o fim do Paulistão, mas tem futuro incerto na equipe. O atleta foi emprestado durante a temporada, retornou à equipe e seguiu sem minutagem com o Zubeldia. Não foi relacionado para nenhum jogo desde que voltou o Orejuela, tá? Ainda há dúvidas se ele será aproveitado no estadual e na pré-temporada, ou se já poderá se despedir do elenco na virada do ano. Bom, até aqui a gente já falou do Luiz Gustavo, que termina o contrato, do Lisiero, que termina o contrato, e do Rafinha. O Rafinha a gente já sabe, tá? É muito provável que ele aí fique pelo menos, pode até ser mais, hein? Pelo menos até o final do Campeonato Paulista. Se vai jogar como titular ou se vai ser ali uma opção para o banco, pro Igor Vinícius, ninguém sabe. Mas a avaliação da comissão técnica e da diretoria de futebol é que o Rafinha é um jogador importante e está se colocando à disposição para continuar, pelo menos até o final do Campeonato Paulista. Sobre o Luiz Gustavo, jogador, até na entrevista, numa última entrevista que ele deu, se não me engano foi logo depois do jogo contra o Juventude, ele falou que ele está se sentindo bem, que ele está com gás e com fôlego. Não falou que vai continuar e não falou que não vai parar. Mas, se você vê a entrevista e analisa ali nas entrelinhas, tudo indica que pode ser a vontade do Luiz Gustavo continuar por mais uma temporada. E a gente sabe, a diretoria também tem um interesse da renovação do Luiz Gustavo. É um jogador que já tem uma certa idade, é um jogador que tem um bom salário dentro do elenco, já se tornou um dos líderes, é um cara experiente e é um cara importante visto pela diretoria e comissão técnica também para o elenco. Então, com todas essas condições
e o que deu a entender na entrevista do Luiz Gustavo, depois da derrota para o Juventude, é que ele também deva renovar o seu contrato. Sobre o Lisieiro, né, já começou ali umas conversas de renovação, o staff do Lisieiro apresentou uma contraproposta e parou por aí. O São Paulo deve analisar agora que acabou a temporada, não vai ter mais jogos, né? Jogadores entrando de férias já na segunda-feira, não é verdade? Então, a partir daí vai começar uma nova conversa. Talvez o São Paulo apresente aí um novo valor, né? Um novo contrato aí pro Lisieiro, aí as conversas vão dar andamento. Eu, na minha humilde opinião, não renovaria, tá? Não renovaria mesmo. E com o Orejuela, velho, na boa, eu tentaria um acordo. Rescinde o contrato, velho. O Orejuela tem um baita de um salário, velho. Muito alto mesmo. Foi a primeira contratação da gestão Casares. E o cara tá até hoje aí. E não parou em nenhum lugar. Foi emprestado pro Grêmio, o Grêmio não quis. Foi emprestado pro Ceará, o Ceará não quis. Foi para um time lá da Colômbia, que também não quis comprar o jogador. Que bucha, hein, São Paulo? Que bucha, hein, Casares, que você foi arrumar para você, hein, amigão? Olha, foi a primeira, hein? A primeira contratação do Casares. Orejuela, 13 milhões de reais por 50% do jogador e 5 anos de contrato. Quem é o demente? O demente que teve essa ideia, hein, Casares? Quem foi o cara que te incentivou? Quero saber quem é o empresário do Orejuela, velho. Porque o cara é bom, hein, velho? O cara deve ser muito bom para arrumar um contrato. Então, eu tentaria já uma rescisão de contrato com o Orejuela. Não tem essa de, dúvida para ver se ele vai ser aproveitado ou não no Paulista ou na pré-temporada. Não! Não! Tem que dar um pé na bunda desse cara, velho. Vê aí quanto é que deve, faz um acordo, velho. Paga, lógico, vai ter que parcelar, porque o São Paulo não tem dinheiro para pagar à vista uma rescisão. Faz um acordo, cara. Ou então vai ficar pagando o Orejuela até março, um baita de um salário, pro cara não jogar, pro cara fazer número em treino. Aí, velho, aí é bom demais. Para jogador vagabundo é bom demais, né, velho? Jogador que não tem a intenção de jogar, jogador que não tem nenhuma ambição, tá beleza, ganhando o que ele ganha, jogando no São Paulo, treinando no São Paulo, né? Porque jogar ele não joga. Pra ele tá bom. Porra, tá bom pra cacete. Continuando aqui. Os volantes Santiago Longo e Jackson Mendes são outros nomes com pouquíssima minutagem no São Paulo, mas seus contratos são um pouco mais longos. E a dupla ainda pode permanecer. Santiago Longo está emprestado ao Tricolor até o meio do ano pelo Belgrano, da Argentina, enquanto Mendes pertence ao São Paulo e tem vínculo até o fim de 2026. Bom, falando específico desses dois jogadores, o Santiago Longo jogou essa partida contra o Botafogo, né? Foi mal, não gostei da apresentação do Santiago Longo, não por ele ter participado efetivamente dos dois lances do gol, tá? Do gol do Botafogo. Até porque no primeiro gol do Botafogo, o Sabino manda um tijolo pro Santiago Longo, que estava ali com uma marcação-pressão, que acabou perdendo a bola e originando o lance do primeiro gol do Botafogo. E o segundo gol do Botafogo foi uma bola que o Jandrei jogou na fogueira para o Santiago Longo, de costas para a marcação, que também perdeu a bola e acabou originando o segundo gol do time do Botafogo. Mas o Santiago Longo foi poucas vezes testado. Ele fez um bom jogo contra o Cruzeiro. Talvez aí o melhor jogo do Campeonato Brasileiro do São Paulo foi esse jogo contra o Cruzeiro. E ele jogou bem. Time reserva. Então, eu ainda vou esperar um pouco para dar uma analisada no Santiago Longo, tá? Eu acho que é um jogador que pode dar certo no São Paulo, então ele tem contrato até o meio do ano. Tem o Campeonato Paulista para testar, tem a pré-temporada, tem ainda bastante jogos para que o jogador possa ter testado, né? E ver se realmente vale a pena o São Paulo investir 7 milhões de reais
para ter o Santiago Longo em definitivo. Já o Mendes, contrato até o final de 2026 também, um jogador que, sabe, foi contratado errado. Foi contratado errado pelo Rogério, tá? O Rogério pensou que era um e veio outro. Né? Então, quer dizer, esse também é um jogador que eu tentaria negociar uma rescisão de contrato. Ele não vai ter espaço. Com o Zubeldia ele não vai jogar. O Zubeldia não gosta de primeiro volante efetivo. Ele gosta de volante. O cara que faz a primeira e a segunda volância. Um cara que sabe marcar e um cara que saiba jogar. E a dificuldade do Mendes e do próprio Santiago Longo é desses caras que só sabem marcar. Então, por isso até que tem pouca minutagem. Então, eu tentaria sim uma rescisão de contrato aí amigável com o Mendes, até porque não tem proposta nenhuma para ele poder sair. Os empresários estão trabalhando para ver se acha, né, algum time para ele jogar. Mas não sei se o São Paulo emprestaria novamente. São Paulo deve negociar ou então rescindir o contrato com o Jackson Mendes, tá? Possíveis renovações, né? A gente falou aqui já do interesse de estender o contrato com o Luiz Gustavo, né? Que teve a boa participação na temporada, até pela lesão, né, do próprio Pablo Maia. Jogador de 37 anos, fez boa movimentação e vamos ver se vai ficar ou não para a próxima temporada. As conversas devem começar a andar aí, ter uma definição melhor a partir do momento agora que acabou aí a temporada, tá? Já o caso do Lisieiro, né, teve emprestado para o futebol suíço, a parte da temporada, retornou para o Brasil, teve até umas oportunidades aí com o próprio Zubeldia no Campeonato Brasileiro, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, hein, essa é nova, sofreu aí uma lesão no quadril que acabou tirando fora desses últimos jogos. Porém, o Zubeldia, ele gosta de como joga o Lisieiro, então uma negociação de renovação de contrato deve acontecer com o aval do Zubeldia. E também a diretoria gosta também do jogador, tá? Sobre os jogadores emprestados, tá? O São Paulo ainda ainda conta com nomes de jogadores que estão emprestados para outros clubes e que devem retornar para a equipe. Pedro Vilhena, meio atacante, que é da base do São Paulo, estava emprestado para o Sport. O meia de 22 anos não fica no Sport, o Sport vai devolver, ele deve retornar para o São Paulo, mas ainda o São Paulo não sabe o que faz. Bem provavelmente, tá, o jogador deve ser emprestado de novo, ou até mesmo aí tentar ser feita algum tipo de negociação em definitivo, com o São Paulo ficando aí com uma porcentagem, né, para uma venda futura. Ele não teve ainda nenhuma oportunidade, né, com o Zubeldia, até porque ele passou essa temporada jogando lá pelo Sport, e o Pedro Vilhena tem contrato até o final de 2026. Luan, que está emprestado lá para o Vitória, a situação é a mesma, né? Emprestado para o Vitória, não tem garantia se vai ficar lá no Vitória ou não. Na verdade, pode ser uma opção no elenco do São Paulo após a virada do ano. Também tem contrato até 2026 e, por não ter atuado com o Zubeldia, a opção de ser observado não está descartada. Por outro lado, o Vitória tem interesse em mantê-lo e as conversas entre as equipes devem se iniciar. Então, né, a gente já ficou sabendo que o Vitória tem aí um interesse da permanência do Luan, né? Só que agora, lógico, vai negociar com o São Paulo para ver o que pode fazer. Se vai renegociar em definitivo, se vai estender esse empréstimo, tem que ver que pé que vai ficar essa situação do Luan. Eu acho que o Luan, com o Zubeldia, primeiro volante, também não vai ter espaço. Para mim, a melhor opção é realmente o São Paulo tentar negociar e tentar virar uma grana aí com o Luan, tá? Sobre o lateral Raí Ramos, que foi emprestado para o Ceará nos últimos... No fim da última temporada, assinou com o Alvinegro cearense até dezembro deste ano, agora desse ano de 24, né?
nessa última semana, Rai Ramos se despediu do elenco e da torcida do Ceará nas redes sociais e ele não vai ficar para a próxima temporada. Então, o Ceará não tem interesse de permanecer com o jogador. Ele deve retornar para o São Paulo, né? Ele tem o vínculo, né? Tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2025. Então, ele tem mais o próximo ano inteiro de vínculo aí com o São Paulo, só que o Atlético Goianiense já teve interesse e o jogador deve fazer a temporada de 2025 emprestado ao Atlético Goianiense, tá? Dos novos emprestados, Nicão, né? O Nicão já não volta mesmo. Nicão, se ele quiser, ou ele renova lá com o Atlético, até porque o contrato dele com o São Paulo acaba agora no final de 24, ele vai ficar agente livre, vai ficar livre no mercado, se ele quiser continuar lá no Atlético Paranaense, que foi rebaixado para a segunda divisão, ou então ele pode ir para qualquer outro clube. Ele vai ficar livre, não tem mais nenhum vínculo com o São Paulo, tá? Referente a Nestor, tem o interesse do Bahia, exatamente. Então é uma grana que o São Paulo poderia ganhar negociando o atleta e também cortando a folha salarial. Bobadilha é um jogador que vem sendo monitorado por clubes europeus, é um jogador que vem tendo um destaque na seleção paraguaia, então sim, é praticamente certo que vai chegar a proposta para o Bobadilha agora nessa próxima janela. Ferrarese é um jogador também que tem interesse, é um jogador novo, é um jogador que tem interesse de clubes do leste europeu ali, russo, ucraniano, sabe? Nada de grandes times, grandes propostas dos principais centros ali, de times ali da Europa, mas é um jogador que tem mercado, né? E o São Paulo, né, nessa precisão aí, que precisa faturar grana, até para baixar um pouco a dívida dessa temporada e dar aquela enxugada na folha, dependendo da proposta, bom para o clube, bom para o jogador, pode sim negociar com o jogador. O próprio Sabino também está recebendo as sondagens, está sendo monitorado e também pode receber proposta. Então o São Paulo não descarta, né, possíveis negociações do Nestor, do próprio Ferrarese, do Bobadilha, do Sabino, do próprio Galopo, né? Jogadores que são negociáveis, que o São Paulo pode usar como moeda de troca ou então vender, levantar uma grana e ainda assim limpar a folha de pagamento. E tem uma notícia e uma informação importante sobre o Luciano, na verdade. Pintou há umas semanas atrás o interesse do Cruzeiro pelo Luciano. O próprio jogador chegou a falar que não tem nada, que não sairia do São Paulo e tudo mais, mas na entrevista do jogo pós-derrota ali também para o Juventude, ele perguntado se fica para a próxima temporada, ele foi bem enfático, curto e grosso, dizendo, não sei. Então, abre-se especulação, abre a brecha para começar a se especular o Luciano em alguns times, tanto do Brasil como fora do Brasil. E a informação, quem trouxe foi o Luca Bop, né, do canal Bopismo, dizendo com todas as palavras, Luciano já comunicou à direção do São Paulo que não vai ficar para a próxima temporada. Informação data pelo Luca Bop, que é do canal Bopismo. Ele não é jornalista, tá? Mas é um cara influente, tem contatos dentro do São Paulo, né? Tem contato com o Belmonte, com o Casares, já entrevistou todo mundo lá de dentro do São Paulo. É um cara que tem uma influência e conhece muita gente lá dentro, e jogadores também. E a informação que ele conseguiu é que o Luciano, mais uma vez, o Luciano já comunicou à diretoria do São Paulo falando que não fica em 2025. Se ele comunicou, é porque alguma proposta ele já deve ter na manga aí, porque o Luciano ele tem contrato até o final de 26. Para ele sair do São Paulo,
Tem que ser apresentada uma proposta para o São Paulo. Para ele sair do São Paulo, a proposta para o tricolor tem que ser boa. Porque para o jogador deve ser, lógico. Para o jogador deve ser. E essa proposta vem do mundo árabe, vem do Catar. Catar que também já havia feito proposta o ano passado para o Luciano e ele não quis sair, ele quis ficar no São Paulo. E quando ele quis ficar no São Paulo, foi que o São Paulo acabou renovando até o final de 26. Então, se o Luciano realmente quer sair, então ele e o seu empresário têm que trazer uma proposta e apresentar para o São Paulo. E tem que ser uma proposta vantajosa. E o São Paulo também não pode exigir muita coisa, porque é um jogador que tem mais de 30 anos. É um jogador que praticamente não tem mercado. E é um jogador que vai procurar buscar o último contrato, aquele para fazer o pé de meia. Então, quer dizer, com a provável saída do Luciano para a próxima temporada, abre brecha, como a gente está vendo aí, o próprio Zubeldia, que já tem conversado com o próprio Oscar e outro jogador, talvez abre brecha sim para a chegada em 2025 de um verdadeiro camisa 10, de um cara pensante, o cara que vai fazer realmente esse time do São Paulo jogar a partir do próximo ano. Quero saber da sua opinião. Manda embora esses caras mesmo? Tem alguém do elenco aí que você manteria, tipo o Luciano? Faria um esforço? Mesmo jogador querendo sair do São Paulo? Quero saber da sua opinião. Deixa aí no campo dos comentários, tá? E essas aí foram as notícias para você começar, olha, muito bem informado das notícias do nosso tricolor, hein? Olha que videozão aí para começar a sua semana, não é verdade? Para você já trocar ideia com a galera ali do grupo de WhatsApp. Falando nisso, se puder, dá uma moral pro Drex, compartilha aí no grupo do São Paulo que você participa do WhatsApp, pra galera conhecer o canal também, ficar por dentro das notícias, dá aquela moralzona, é lógico, além do like e da sua inscrição e do seu comentário aqui, que é super importante, fechou? Então é isso, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira para vocês, lembrando que hoje, 6 da tarde, sai o React, sim, temos o React de São Paulo e Botafogo, Botafogo e São Paulo tem React, e às 9 horas da noite, o programa QG Tricolor, ao vivo, pra gente trocar aquela ideia, resenhar, repercutir sobre o jogo, e é lógico, o que esperar do São Paulo em 2025, fechou? Ótima segunda, bom trampo para quem vai trampar, bom descanso para quem vai descansar, fechou? Tamo junto.